Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre o grande jogo da rodada, da terceira rodada da Premier League, Liverpool e Arsenal, né? Os confrontos mais esperados até do Big Six, né? De duas equipes que chamam muita atenção, né? O Liverpool porque é o Liverpool campeão europeu, um futebol absoluto, incrível, um timaço mesmo, das melhores equipes do futebol mundial atualmente, e o Arsenal pela grande empolgação. Né, a gente esperava ver o trio de ataque jogando, né, Lacazette, Aubameyang e PP, mas o que a gente viu na verdade foi um 4-3-1-2 com o Ceballos fazendo camisa 10 e tendo à frente dele PP e Aubameyang como os homens de frente, né? O PP não é exatamente um atacante, né, mas um jogador de lado, mas hoje jogou essa função, jogando, fazendo uma dupla de ataque ao lado do Aubameyang. E o que a gente pode ver no primeiro tempo como um todo, se a gente pode dizer assim, foi um Liverpool muito intenso, muita velocidade, muita posse de bola, atrapalhando demais a saída de bola do Arsenal. A saída de bola do Arsenal praticamente não existiu nesse jogo, para ser bem sincero, saída por baixo, mas um Liverpool não muito preciso, né? Muitos cruzamentos aleatórios na área de Alexander-Arnold e Robertson, né? Era até um meio-campo que funcionava muito bem para incomodar a saída de bola, pegava o Fabinho incrível nos desarmes, meio campo pegando muito, é o meio campo que cresceu na temporada passada, né, finalista da Champions, com Henderson pelo lado direito, Wijnaldum pelo lado esquerdo e Fabinho por dentro, né, Firmino, Mané e Salah muito bem. O Liverpool jogava não necessariamente coletivamente bem, mas os jogadores individualmente tinham alguns lances interessantes, o Firmino principalmente, o Mané teve até chance de fazer um gol numa saída de um passe errado do Ceballos, e o Arsenal encontrava muita dificuldade de sair jogando, né. O Xhaka e Guendouzi, que são esses jogadores mais responsáveis pela saída de bola como dois volantes, né? Hoje era até um trio com Xhaka, Guendouzi e Willock, tiveram muita dificuldade. O Willock até em alguns momentos tentava se deslocar para ganhar na velocidade pelo lado esquerdo. As escapadas que o Arsenal conseguiu ou foram assim, ou foram com ligações diretas do Davi Luiz. E o interessante foi que isso funcionou no primeiro tempo. O Arsenal foi mais perigoso que o Liverpool no primeiro tempo, se a gente fala de chances de gol, né? O PP, em alguns momentos, conseguindo várias jogadas interessantes, quando partia um pouco mais, né, o atacante pelo lado direito, conseguiu alguns dribles, algumas finalizações. Se tivessem sido um pouco mais bem calibrados, o Arsenal poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, porque dentro da sua proposta, era melhor que o Liverpool, que tinha posse, tinha intensidade, tinha velocidade, mas não era cirúrgico e não conseguia de fato criar chances de gol. Chances de gol no primeiro tempo o Liverpool não teve, até que chega o final do primeiro tempo e que o Matip faz um gol de cabeça, né? Na minha opinião, o Liverpool não merecia abrir o placar naquele momento, porque não criava, mas o gol dá uma baixada no astral do Arsenal, que sai do primeiro tempo em baixa. Volta o segundo tempo e a postura do Liverpool continua sendo a mesma, o jogo continua sendo o mesmo, o Liverpool em cima, pressionando no ataque, sendo mais incisivo, atrapalhando a saída de bola. O Arsenal teve muito problema na saída de bola, não existiu praticamente o trio de meio-campistas do Liverpool para fazer essa contenção, essa pressão de roubar a bola foi simplesmente incrível. O trio de meio-campistas do Liverpool anulou o trio de meio-campistas do Arsenal. O Ceballos também completamente perdido, até voltava para tentar fazer a saída de bola em alguns momentos, mas muito marcado, muito incomodado, principalmente pelo Wijnaldum em diversos momentos. O Henderson também pegando muito pelo lado direito. Foi bem complicado a vida do Ceballos hoje, foi um dos pontos negativos da equipe, né? E nisso sai um pênalti, né? O Davi Luiz faz um pênalti infantil numa jogada que seria uma bela jogada, e o Salah começa a crescer mais individualmente, encontrando Firmino nas tabelas, né? E uma jogada que seria uma jogada típica de Liverpool, né? Que é o passe entre linhas que o Firmino dá pro Salah numa tabela, o Davi Luiz acaba segurando a camisa do Salah, um pênalti claro, que é convertido, né? A partir daí o Arsenal perde um pouco daquele vigor que tinha para sair jogando, aquela animação, aquela empolgação que tinha, porque era um jogo que vinha funcionando no primeiro tempo, de sair em velocidade, e o Liverpool novamente faz mais um gol, um golaço do Salah, né? Ele recebe uma bola, o Davi Luiz vai tentar tirar, mas já estava com amarelo, então não consegue ser tão físico como poderia ser naquele lance se ele não tivesse com cartão, por exemplo, e o Salah faz um golaço, né? Entra na área, conduzindo com o pé esquerdo, dá um chute no canto para fazer o 3-0, matar completamente o jogo. Depois disso fica um jogo, o Liverpool, assim, uns 10 minutos depois, continua ainda com uma intensidade ali, anulando um pouco a saída de bola do Arsenal, mas depois, quando está 3-0, o jogo fica praticamente vencido. As alterações do Unai Emery até melhoraram um pouco o Arsenal, né? Entrou o Torreira, o Lacazette e o Mkhitaryan. Acho que a entrada do Torreira foi essencial para melhorar essa saída de bola, né? Saiu o Willock, que até foi uma das válvulas de escape pelo lado
com o meio-campista pelo lado esquerdo no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi um pouco apagado, e o Torreira entra e melhora. Tudo bem que foi no momento onde o Liverpool baixou um pouco a sua marcação, passou a jogar um pouco mais atrás, até porque já estava com 3-0 o resultado construído, mas o Arsenal consegue construir algumas jogadas um pouco interessantes. Bem verdade que talvez se o Liverpool fosse um pouquinho pior defensivamente, o Arsenal poderia ter feito 1 ou 2 gols. É que o Liverpool é muito seguro, mas construiu algumas coisas o Arsenal sim, principalmente depois da entrada do Torreira. O Torreira deu um fôlego melhor para essa saída de bola pelo lado direito, né? O Guendouzi acaba sendo deslocado pelo lado esquerdo, depois até o Mkhitaryan entra por ali, e o Lacazette entra, vira um 4-3-3, porque sai o Ceballos, sai o Locke, sai o Guendouzi, né? Aí vira ali Xhaka, Mkhitaryan e Torreira, e o trio de ataque, né? O Lacazette entra depois, até não consegue ser tão efetivo, mas o Torreira entra, faz o gol, até deu uma mudada na cara do Arsenal, se a gente pensa ali nos 15 minutos finais, vai. Eu até achei que foram bons 15 minutos finais do Arsenal. Tentou de fato ganhar, construiu algumas chances, mas não conseguiu ser efetivo de fato, porque o Liverpool defensivamente foi muito bem, né? E assim, conclusões assim, que a gente pode tirar desse jogo. O Liverpool, isso que eu não sei se eu cheguei a comentar isso em algum outro vídeo falando do Liverpool, mas como esse time cresce nos jogos grandes, como esse time é time de jogo grande, que é uma diferença do City. O City em alguns momentos se apequena nos jogos grandes, sofre psicologicamente, realmente parece nervoso, e o Liverpool não. O Liverpool nos jogos grandes cresce, mostra que tem 6 Champions, que é o maior campeão, não é o time, maior número de títulos na Inglaterra, e se impõe. Essa é uma diferença que eu acho que o City tem que melhorar ainda. O Guardiola tem que ver esse fator psicológico. O Liverpool cresce nos jogos grandes e o City fica um pouco menor nos jogos grandes. Pela atuação do Salah, talvez um dos melhores em campo, se a gente pensa na parte ofensiva, se a gente fala em setor defensivo de controle de jogo, Fabinho excepcional mais uma vez, roubando bola, iniciando jogada, dominante no meio campo. A zaga do Liverpool muito bem também, em alguns momentos até sofreu com as arrancadas do PP e do Aubameyang, mas no primeiro tempo principalmente, mas no segundo tempo foram bem absolutos. Em relação ao Arsenal, assim, o início, eu já tenho uma temporada, né, enfrentou um time que é melhor, sem dúvidas o Liverpool é melhor que o Arsenal atualmente, mas é um trabalho que, aquele negócio que eu sempre falo, tem um norte, tem um caminho a ser seguido. Não é para simplesmente agora esculachar, dizer que tá tudo errado, porque o Arsenal, jogando de uma outra forma, fez um bom primeiro tempo. E isso que é a marca do Unai Emery. Se o Liverpool tem um estilo de jogo e o adversário impõe esse estilo, o Unai Emery não necessariamente tem uma ideia de jogo. Eu que repito, o Unai Emery, o Pochettino, Maximiliano Allegri, para mim é o auge desse tipo de futebol, são treinadores que não necessariamente têm uma ideia de jogo. A ideia de jogo deles é simplesmente se adaptar às situações que eles vão encontrar num campeonato, numa partida, e dessa forma conseguir ser competitivo. O Unai Emery consegue fazer isso em alguns momentos. Hoje, realmente, o Liverpool conseguiu se fazer, principalmente porque teve um gol de cabeça no momento em que não era melhor, um pênalti bobo e depois uma jogada individual de um jogador, que é o como Salah, né? Então, assim, o Liverpool foi melhor, mas o Arsenal não foi, assim, dentro do que o Arsenal se propôs a fazer no primeiro tempo, fez bem. Levou gols, sim, porque é uma equipe que, tecnicamente, o Liverpool se sobressaiu. Mas o Arsenal não fez uma partida ruim, não fez uma partida de se jogar fora. Bem melhor do que a gente viu nos outros anos do Arsenal realmente levando sapatada, sendo humilhado por outros times do Big Six, né? City, Liverpool, né? Levou 5-1 no Anfield ano passado. Hoje levou 5-1 no Anfield ano passado, fora o baile. Hoje levou 3-1, mas saiu com a cabeça erguida, porque fez um bom primeiro tempo, fez um jogo, assim, digno para um time que ameaça ali ter uma sequência de trabalho, que agora tem um time muito mais sólido, com peças muito mais competitivas, que pode vir a incomodar. Mas enfrentou um time muito melhor, que é o Liverpool, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.